Árvore? Dá o tronco à dona, dá. Aqui está ele. Tão linda a minha árvore, muito bem. Carolina Patrocínio nasceu em maio de 87. É apresentadora na SIC e na SIC Mulher. Tem 4 filhos, 5 irmãs e quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Será protagonista de um documentário da Amazon Prime Video, produzido em colaboração com a Ola e com estreia prevista ainda para este ano. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. A vida é um verdadeiro sprint quando se equilibra carreira, treinos e 4 filhos cheios de energia. Num minuto está a acabar de trabalhar, no outro já está a treinar e logo a seguir a fazer malabarismos para organizar a rotina familiar. A convidada de hoje sabe bem o que é estar sempre em movimento. Mas com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, convém que os olhos também estejam fit. E nós temos o treino certo. Marque já o seu exame de visão em optivisão.pt e garanta que até os seus olhos estão em forma. Optivisão. Veja a diferença. Carolina, olá. Olá, Francisco. Bem-vindo a este podcast. Obrigada. A elite dos anos 80? Sim. Não sabias? Fazes parte da elite. Olha, mas obrigado. Agora estás aqui nestas funções. Normalmente é um bocado ao contrário. Diz-me, como é que surgiu este convite da Amazon Prime e da Ola para fazer isto? Não é segredo, quer dizer, pelo menos já não. Tu anunciaste já isto, não? Sim, isto está quase a estrear, com muita ansiedade minha, já no mês de maio. E surgiu de forma altamente inesperada. Nunca achei que fosse objeto para estrear um documentário em Portugal. A revista Ola, que hoje em dia é também produtora de conteúdos para plataformas, quis entrar em Portugal e fez-lo numa primeira viagem com Maria Cerqueira Gomes, e depois achou que eu, estando inserida também no contexto familiar alargado e tendo algum mediatismo em Portugal, que seria um bom estudo para arrancar. Eu confesso que se há algo que me está a deixar nervosa é a estreia deste documentário, porque não vejo nada. Não viste nada? Muito pouco, só o teaser, poucas imagens. Confesso que não sei o que é que pode haver assim de tão interessante na minha vida que suscite interesse em que alguém assine Prime e veja, mas... São quantos episódios? É só um episódio, é só um one shot, um documentário de cerca de 1 hora. Eu pesquisei antes desta, como eu dizia, acho que gosto de fazer alguma pesquisa e apareceu uma notícia na Ola que dizia assim, agora vou falar em espanhol: conoce a las Kardashian portuguesas, las 4 hermanas patrocinio que arrasan en el país vecino. Portanto, eu acho que também é por aí. Achas que pode ser por aí também? Isto é Ola. Eu não sei o que é que lhes venderam, não é? Estou um bocado preocupada o que é que venderam aos espanhóis. De quem é que nós somos? Isto é a Ola que escreve, não sou eu. Portanto, mas achas que é por aí? Acho que é um build-up para fomentar alguma curiosidade. Mas viste esse artigo na Ola? Vi. Circulou entre os grupos de família. Pronto. Não sabia, não faço parte desses grupos. Mas sim, acho que um dos ónus, um dos focos de atenção é de facto a base familiar na qual eu me enquadro, porque temos uma estrutura familiar bastante atípica, não é? Sou segunda de 6 irmãs, o que só por si já gera alguma curiosidade. E depois o meu lado profissional de multitask entre ser mãe de 4 filhos e a minha carreira aqui na SIC desde os 16 anos, quando comecei no Disney Kids. Então vamos falar um bocadinho sobre tudo isso, que há aqui perguntas que já fizeram noutras entrevistas, mas que é preciso, que acho que é importante falarmos. Por exemplo, quando falam na tua família, falam no clã patrocínio. É muito raro, quer dizer, pelo menos em Portugal, usar-se esta expressão. E porquê que achas que não é família patrocínio ou clã patrocínio? Achas que isso tem a ver com a vossa união? Acho que tem a ver com essa energia de união que nós passamos. Nós somos de facto um clã, portanto, onde uma vai, as outras vão.
E isso é mesmo assim? É mesmo assim, é mesmo assim. Estamos a falar, vocês são 6 irmãs, são 4 mais 2. 4 mais 2, sim. Somos 6 da minha mãe, sendo que as últimas 2 são filhas do meu padrasto. E isso aplica-se a todas? Aplica-se a todas, sendo que há aqui um gap geracional, lá está dos anos 80, para as minhas 2 irmãs mais novas, que já vivem a vida de uma forma muito diferente. São miúdas que estão a estudar fora e que já só vêm aqui à terrinha visitar-nos quando a minha mãe assim o implora. Portanto, a união a nível de proximidade é mais das 4 mais velhas, mas estamos muito todas juntas também. E são muito diferentes. A tua irmã mais velha é advogada. E depois... A minha irmã mais velha é advogada, mas neste momento gera a creche que a minha mãe fundou, que é a Casa da Árvore. Depois sou eu. Depois a minha irmã Inês é também advogada, mas trabalha... O que é que a minha irmã não sei se pode dizer. Ela trabalha numa agência que faz apreensão de droga em navios. Mas é advogada. Ela é da geração de 90 ou de 80? 90 já. Então já não pode vir aqui. Não pode vir aqui, mas tem uma história interessantíssima. Tem que ir à Júlia Palha. Depois é a minha irmã Rita, que é também do meio artístico. Ela é designer e trabalha muito também com redes sociais. E portanto, com carreiras profissionais muito diferentes, mas com uma educação muito, obviamente não, também já lá vamos, mas nós achamos que educamos os filhos da mesma forma, mas não é verdade. Mas quais é que foram os valores assim que tu te lembras desde que nasceste que os teus pais te passaram? Os teus pais e também sei que os teus avós também foram muito importantes, são muito importantes na tua vida. Sim, certo. Eu acho que nós fomos criadas numa dinâmica familiar em que, como os ingleses dizem, it takes a village, não é? E portanto fomos criadas por pais, avós, por ajudas que tivemos. Mas moravam todos perto? Nós moramos todos no bairro do Restelo, portanto a proximidade é a rua de baixo, a rua de cima, portanto temos uma liberdade. A vila de Restelo, é isso mesmo assim. E portanto, com muita liberdade de circular entre casas, é algo que os meus filhos hoje em dia reproduzem na vida deles, que é de facto um luxo poder ainda nos dias de hoje viverem dessa forma. E crescemos sobre a base da união, de nos protegermos umas às outras, com muito respeito pela hierarquia, ou seja, pelo adulto, pela imagem do adulto. Isso foi também muito fomentado pelo colégio inglês onde nós estudámos. Pelo St. Julian's. Um belo colégio. Belo colégio. Conheço. Conheces bem. E acho que também o dirás, onde a hierarquia é muitíssimo respeitada. E portanto... valorizar a disciplina, naturalmente, o bom comportamento e o respeito pelos mais velhos. E portanto... E vocês, crescendo as 4 juntas, eram idades próximas mais ou menos, não é? Andavam sempre também juntas. Quais é que eram as vossas brincadeiras? Anos 80, mais de 90 mas anos 80 e 90, finais de anos 80 e início de anos 90, o que é que vocês, que tu lembras dessa liberdade, dizias que tinhas lá no Restelo, que hoje em dia pelos vistos ainda têm os teus filhos? O que é que te lembras mais desses tempos, assim, da parte? Nós somos considerados 6 irmãs, mas vivemos em duplas, porque temos a diferença de 2 anos de idade. Portanto, eu com a minha irmã mais velha, depois as 2 do meio e depois as 2 mais novas. Portanto, grande parte das minhas memórias são a partilhar o quarto com a minha irmã mais velha. E eu acho que aí é que se criam verdadeiramente laços de amizade para o resto da vida, porque é dormires ao lado da minha melhor amiga. Portanto, as confidências, o ir à casa de banho à meia da noite porque temos medo de atravessar o corredor, não é? E portanto eu tenho muitas memórias com a minha irmã de brincadeiras, acima de tudo muito passadas no Algarve, na casa dos meus avós maternos, dos intermináveis verões. Lá está, muito criados em bando com os primos, e portanto são sobretudo de uma infância com liberdade. Mas sobretudo mais do lado materno, os primos. Porque o lado do meu pai não é de Lisboa, é do Livramento, perto de Torres Vedras, e portanto nós, quando íamos à terra do meu pai, era também um acontecimento, mas íamos menos, não é? E o lado materno é que tinha ali a base no Restelo. Mas ainda vais ao Livramento, à terra do teu pai? Infelizmente já não tenho avós, mas gosto de ir lá visitar, porque o meu pai é bom filho, a casa torna, quando vai é sempre uma festa, e tenho família lá ainda. E dizias que havia regras, havia um respeito pela hierarquia, não é? E também havia uma figura da matriarca, que é a minha avó. Que é a tua avó. Como é que isso havia? Ou seja, todos os netos, toda a gente tinha ali um respeito e um carinho enorme pela tua avó. Como é que isso funcionava? Era mais respeito ou era mais carinho, ou eram as duas coisas?
Era as duas coisas. A minha avó era uma figura muito presente na vida dos netos, muito matriarca, de ficar com todos sozinha nas férias, com os netos todos. Nós somos 12 ou 13, já nem sei. E com muito respeito, com muita empatia, muita proximidade. Era uma mulher que pensava muito à frente do seu tempo, muito humanista e virada para a educação. Portanto, acreditava que a educação era a chave para tudo, o acesso à informação e à educação. Ela batalhava muito nisso, foi uma ativista feroz nesse campo e, portanto, era a avó que estudava connosco, que nos ensinava de uma forma muito particular. A minha avó, lá está, era muito ligada à educação, fundou uma escola que é a Torre, que na altura era de pensamento moderno e escola moderna, onde nós andámos até à 4ª classe antes de ir para o colégio inglês. E a minha avó, nós temos muitas memórias dela sentada no seu cadeirão a fumar o seu cigarro e a explicar-nos a história contada, na história de Portugal e não só. E portanto era uma avó muito próxima, mas com muito respeito, com muitas regras. É uma forte influência feminina. Pronto, também é normal sendo todas irmãs, mas isso faz-te. Sentes também essa influência ao ponto de sentires que tens que passar também esses valores mais femininos, no sentido de feminismo, para os teus filhos, incluindo o teu filho, rapaz? Sim, eu acho que é algo que eu não tenho que pensar muito, está intrínseco em mim, porque foi assim que eu cresci. A minha avó também tinha um lado muito vaidoso, era muito bonita, gostava de se arranjar sempre e também tinha um lado, é engraçado, que isto passa-se há muito tempo, a minha avó de muitas gerações acima de mim, tinha um lado esotérico, que é engraçado, não é? Nós ensinava-nos a abraçar as árvores de manhã, a fazer a saudação ao sol para agradecer o sol ter nascido, e tinha um lado muito ligado à natureza. Mas por outro lado também ligado à religião. É difícil caracterizar a minha avó. Nós aprendemos a rezar com ela também, percebes? E o teu avô mais racional, um dos advogados mais conhecidos do país? Sim, um avô muito... Uma figura importante do 25 de Abril também, na Transição para a Liberdade. Super ativista. Desculpa, só para quem não sabe, o teu avô Vasco Vieira de Almeida. Vasco Vieira de Almeida, fundador da Sociedade de Advogados, onde a minha família ainda trabalha, o meu tio, etc. E o meu avô era uma pessoa que impunha muito respeito. Portanto, é entre o medo e o amor, não é? Porque com os netos ele era excepcional, com os amigos dos netos menos. Portanto, era aquele avô que tu tinhas um bocadinho medo de levar amigos para casa, porque havia muitas regras de sentar no sofá, de ligar a televisão sem permissão. Portanto, depois tínhamos o lado da avó que nos protegia. E o teu pai em casa, esta pergunta já te fizeram várias vezes, mas com tanta melhoria, desculpa lá a expressão, como é que fazia essa gestão? Era mais disciplinar como o sogro? Ou era... Não, eu não sei em que ponto é que nós saímos atinadas, porque os meus pais nunca foram assim de mão firme no sentido de nos balizarem. Não sei se foi sorte do acaso sermos todas disciplinadas e boas alunas e pouco rebeldes, mas nenhum dos meus pais fazia esse papel castrador. Só para veres, eu acho que de todas as minhas irmãs fui assim a mais rebelde e nunca fiz nada de extraordinário, sem ser querer sair mais à noite do que elas. E portanto ambos deram-nos sempre muita liberdade com responsabilidade. Isto foi a frase que eu mais ouvi a minha vida toda: liberdade com responsabilidade. Isso também tem a ver pelo facto de teres crescido no meio com um privilégio, não é? E era isso que os teus pais queriam dizer, ou seja, também deves ser grata pelo facto de teres uma vida melhor do que a grande maioria das pessoas. Sim, eu tenho perfeita noção e acho que ao longo de toda a minha vida sempre tive isso muito presente. Ainda tens? A consciência ainda tenho da redoma de amor e de segurança onde cresci, porque isso eu acho que é a base, é uma grande base de vantagem com os teus pares, não é? Tu nasceres com segurança, com amor, com disciplina, através do amor, mas sabendo que nunca nada me faltou. Pelo contrário, os meus pais deram o melhor que tinham e a educação altamente privilegiada que tive, no colégio onde andei, das férias onde fiz, do mundo que me deram a conhecer, e isso eu tento com bastante mais dificuldade, acho eu, passar aos meus filhos, para que não tenham a mentalidade que tudo é garantido, mas é muito difícil passar-lhes constantemente isso. E achas que é mais difícil hoje em dia pelo facto de termos mais solicitações, o facto de se calhar não
não sei como é que era a vida dos teus pais, mas sabendo obviamente que cada geração tem os seus desafios, mas conhecendo a ti e ao teu marido, pessoas que trabalham, pessoas que têm menos tempo livre, pessoas que também temos todos os nossos meios de comunicação que temos muito tempo agarrados aos telemóveis e aos computadores. Tudo isso achas que também dá-nos menos disponibilidade mental do que nós gostaríamos para passar esse tipo de valores aos nossos filhos? Sim, acho que vivemos todos com o pavio mais curto, não é? Vivemos mais na bolha da exaustão. E o que é irónico, porque se pensares, com tanta tecnologia que nos ajuda a que tenhamos tudo no imediato, como é que nós não ganhamos tempo? Só perdemos tempo, na verdade, não é? As apps resolvem a vida por nós, a inteligência artificial parece que ganha tempo porque faz tudo mais rápido, mas porquê é que depois não nos sobra tempo? Porquê é que andamos sempre a correr contra o tempo, não é? É irónico. É irónico. E eu não tenho resposta para isso, não percebo como é que, com tanta ajuda da tecnologia, eu não estou com tempo à balda. Pelo contrário, cada vez estou com menos tempo. Eu acho que sim, acho que isto vai ser a próxima geração. Acho que nós somos aqui uma geração um pouco entalada entre como agir, o que fazer. Sim, não sabemos muito bem como ultrapassar isto, porque a anterior tinha essa capacidade de ter um bocadinho mais tempo livre e não estava com tantas solicitações. Ou desligar-se mais. A próxima, não é? Já está a dizer: eu quero ir à minha vida e não quero tanto estar aqui preocupado com estas coisas todas. Nós estamos aqui trapped. Foi que a geração 80 é a melhor de todas. Já estou a saltar para o fim. Temos muitos desafios. Já estou aqui a dar a resposta a uma pergunta que sou eu que faço. Olha, e tu eras boa aluna no St. Julian's? Eu era boa aluna. Estás lá há quanto tempo? Tive do 5º ano ao 12º, foram muitos anos. Apesar de que chateava muito os meus pais, queria para o liceu público. Os teus pais disseram que não? Os pais disseram que não. Mas e porquê? acharam que na altura era onde eu teria bases melhores, onde eu teria mais acesso à informação. Olha, não sei bem explicar. Hoje em dia não sei se concordam ou não. Mas eu tenho as melhores memórias. Eu era boa aluna, respondente, e fui vítima de um fenómeno que é algo que eu trago muito para o meu meio profissional hoje em dia, para a forma de eu trabalhar. Eu sempre fui aluna, imagina, numa escala de 0 a 5, eu tinha praticamente todos 5 e uns 4. Eu destacava-me bastante no desporto na escola, portanto era muito solicitada. Foi aí que começaste a ter o gosto pelo desporto? Sim, eu adorava e fazia desde o vôlei ao atletismo, ao futebol feminino. Mas era engraçado que eu nunca fui excepcional a nada. Eu era altamente mediana, cumpria, era muito solicitada por ser certinha, mas eu não me destacava em modalidade nenhuma, e na parte académica também era boa aluna, não era a melhor. E eu não sei se te recordas disto, no St. Julian's eles têm muito, lá está, esta história de hierarquia, da disciplina e de destacar pelo mérito. Então numa turma, éramos vários, eles destacavam num ano aquele que era o casal, que eram os prefects, que eram um rapaz e uma rapariga. E portanto chegares a esse título era quase impossível, éramos muitos na turma. E eu nunca achei que fosse eleita, lá está, porque acima de mim havia raparigas que tinham tudo 5. No desporto eu era muitas vezes capitã de equipa por ser certinha e por ser líder, mas não era a que marcava mais golos. E quando dizem o meu nome, que eu tinha sido escolhida a prefect, a Carolina Patrocínio e o Miguel, e dizem esta expressão que eu nunca mais me esqueci, foi escolhida por unanimidade. E eu não sabia o que queria dizer unanimidade. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra. Era muito miúda. E cheguei a casa e já estava perplexa. E eu perguntei ao meu pai se era bom ou se era mau, por unanimidade. Porque para mim, na minha cabeça, fazia sentido foi escolhida de forma polémica, dava para os dois lados, tipo, com falta de consenso, mas chegámos a uma conclusão, ou foi escolhida porque todos assim o achavam. E aquilo foi tão forte para mim, essa decisão de me terem escolhido, que eu comecei a dar valor a algo que eu nunca tinha dado. Sermos medianos ou gerarmos uma energia de assertividade com os outros, ou sermos consensuais num grupo, é uma coisa que me deu muitas capacidades para aquilo que eu faço hoje em dia. Portanto, eu continuo a não ser a melhor em nada, infelizmente, mas na escola essa responsabilidade que me deram, de eu ser considerado, não era a melhor, porque o prefect não é o melhor, mas é aquele que é mais consensual.
Foi assim uma coisa que eu me recordo. Mas eras prefect ou head prefect? Prefect. Head prefect foste tu, mais à frente. Mas para mim ser prefect era bom. Mais atrás, mais à frente. Não, que tu, exato, mais atrás. Eu sou mais velho que tu. Não, mas isso é incrível, isso é uma ótima. Porque eu não era a melhor aluna, eu não era a melhor. Tinhas capacidade de mobilização e achas que. Olha, e de influência também. E de influência, exatamente. E hoje, isso. Hoje em dia tem, ou seja, isso era um pronúncio para aquilo que tu hoje em dia fazes também uma grande parte da tua vida profissional, portanto, essa capacidade de influência. E capacidade de gerar pontos entre as pessoas, gerar consenso, seres. E é algo que tu em miúdo não valorizas, porque não acreditas que só é bom aquele que é o mais popular a jogar futebol, não é? E depois, numa fase adulta, começas a pensar que o caminho foi muito por aí. Depois, quando começas a tua carreira profissional na Disney, não é? Na Disney Kids, então ainda estavas no St. Julian's, ainda estava. Como é que foi na escola? Como é que os teus amigos reagiram? A família? Eu já tentava um ano ou 2 antes de entrar no Disney. Já procurava castings e oportunidades, portanto já era algo que eu falava com os meus amigos, estava sempre a tentar ser escolhida e não o era. E portanto, quando finalmente recebi esse anúncio, que na verdade ligaram aos meus pais, porque na altura não era assim, ligaram à minha mãe a dizer que eu estava escolhida entre os 3 possíveis candidatos a ficar com aquele papel, e a minha mãe nem sabia que eu tinha participado no casting. E a minha mãe não me disse, também para não gerar grande expectativa, de se ela ficar logo lhe conto, mas esperou pela decisão final e depois teve uma conversa comigo e com o meu pai, de que os estudos teriam que ficar em primeiro lugar, que era uma condição sine qua non eu não baixar as minhas notas, portanto foi algo muito pensado. E os teus pais estavam de acordo um com o outro também? Estavam de acordo, em primeiro lugar, olha, porque tinham esta base da SIC por trás, de ser uma marca Disney, que eles confiavam, portanto eles não viam com bons olhos a maior parte dos outros conteúdos que na altura faziam sucesso, as novelas que começavam a aparecer, dos morangos com açúcar, portanto foi bom eu ter começado no Disney, mas lá está, para ser consensual em casa também. E os teus pais separaram-se há algum tempo, isso para ti teve um impacto? Para ti e para as tuas irmãs, uma coisa que vocês na altura sentiram e também uniram-se ainda mais entre vocês? Teve um impacto grande e forte, porque eu lá vivia nessa bolha do privilégio de ter os meus pais juntos, de se darem muitíssimo bem. Eu nunca ouvi os meus pais discutir, e portanto quando houve essa conversa connosco de que os pais iriam separar-se, parecia que estava num filme, tipo, eu não vi isso a acontecer, não me pareceu algo possível, era uma coisa meio hollywoodesca as pessoas separarem-se. Que idade tinhas? Tinha 11. E eu acho que reagi também pior, porque à minha frente tinha a minha irmã mais velha, de 2 anos, que sim, tinha uma personalidade mais vincada, mais conflituosa, e ela comprou muitas guerras com a minha mãe na altura, e eu um bocadinho por solidariedade e irmandade eu não a quis defraudar, percebes? Então eu seguia muito aquilo que ela ditava para nós, irmãs mais novas, fazermos. E sentes que hoje em dia, se calhar, esta geração, uma pergunta totalmente especulativa, porque não tenho nenhuma base para isto, mas que as pessoas, se calhar, desistem mais facilmente do que se calhar no tempo das gerações antes das nossas do casamento? Sim. Parece que sim, não é? Estou a perguntar. Parece que sim. Acho que há mais imediatismo, mais falta de paciência, menos poder de encaixe, não é? Parece. Mas isso não é só nos casamentos, acho que é nas relações de amizades, nas relações profissionais, não sentes isso? As pessoas querem tudo aqui e agora. Sim, esse imediatismo, é verdade. Como é que vocês fazem para conjugar tudo, tu e o Gonçalo? Olha, a resposta certa é fazermos os possíveis. Pronto, é uma boa resposta. Fazemos os possíveis, nem sempre da melhor forma, mas encontramos o equilíbrio, e nisso devo muito ao meu marido, porque o Gonçalo é uma pessoa excepcional e que tem muito forte esta parte da união, do casamento, de me pôr à frente das crianças. Acho que algo que na teoria parece fácil, na prática é muito difícil. O Gonçalo raramente chega à casa e cumprimenta primeiro os meus filhos do caminho, portanto aqueles pequenos truques que nos ensinam ele cumpre mesmo. Portanto ele torna-me a rainha. Tomar nota. No verdadeiro sentido da palavra, ele é exímio nessa função de marido, que eu sou mulher e acho que não cumpro tanto quanto ele,
porque ele é mesmo irrepreensível. Nunca me sinto em segundo lugar no meu casamento, e isso devo a ele, porque rapidamente, enquanto mãe, estou muito absorvida pelos dramas dos meus filhos, e ele consegue separar. Quais é que são os dramas dos seus filhos? É a atenção permanente, porque são 4, são muito ciumentos uns dos outros, querem a minha atenção. Tipo, a melhor coisa que eu posso fazer a um filho não é dar um presente, é agarrar nele. E imagina, ir ao dentista para um filho não é um programão, ir sozinho comigo ao dentista. Ou seja, irmos de carro, estacionar, ir ao programa do dentista. E sabes que eu tenho essa memória muito presente em mim, nas férias do Algarve, em que eu passava com os meus avós, que eram temporadas longas sem os meus pais, com a minha mãe mais, que tinha mais férias do que o meu pai, mas o meu pai é ao fim de semana. E a dada altura, no verão, eu tenho uma otite, daquelas que os miúdos têm nas piscinas. E aquilo que deve ser começado a complicar, já tinha febre, etc e tal. E num fim de semana que o meu pai vai lá visitar-me, a minha mãe, um bocadinho no desespero, quer-me despachar. Diz ao Pedro, tens que levar esta a Lisboa, porque já está cheia de febre, está uma otite, etc e tal. E o meu pai leva-me para Lisboa, onde o meu pai trabalhava, mas só a mim. E aquilo foram os melhores dias da minha vida. Sair do verão, do Algarve, onde eu estava com o resto da molhada, e ir com a atenção do meu pai ao pediatra, e depois fomos ver a Lassie e comer pipocas. Nunca mais te esqueces. Eu nunca mais me esqueço, tipo, as 3 horas de viagem de carro, ir ver a Lassie, ter a atenção do meu pai. Se calhar até fui ao escritório dele, mas quer dizer, foi uma coisa assim extraordinária. Imagina de onde é que vêm as memórias dos miúdos. Eu também apanhei Covid, uma Covid muito ligeira, na mesma altura que a minha filha mais velha, e foi exatamente a mesma coisa. Ficámos para aí 3 dias só os dois, e foi a atenção one to one é super importante. Sim, agora é muito difícil em multifilhos. Essa eu também já sabia, aquela há bocado que não. Olha, e tu, há bocado estávamos a falar sobre o desporto, pois tu és muito competitiva em geral, ou já não fazes, tu treinas muito, e isso toda a gente sabe que fazes muito exercício físico, mas desporto não fazes, ou fazes? Desporto, não, treino para me sentir bem, não faço nenhuma modalidade de equipa, e sou bastante menos competitiva do que aquela fome que se tem quando se é criança e que se tem mal em perder. Eu era essa pessoa também. E com os teus irmãos, vocês também, entre vocês eram competitivas? Ou são? Somos, acho que somos. Acho que somos muito competitivas em várias áreas da vida. Nada muito drástico, mas competimos, eu acho. E para ti o exercício físico é mais do que um hobby, e mais do que é algo também que te ajuda também no dia a dia ou semana a semana a conseguires também libertar um bocado desse stress? Sim, eu acho que o exercício físico é a terapia que eu não faço, é as horas que eu devo ao psicólogo que não vou, e obviamente não substitui, mas ajuda muito. Eu, a maior parte das vezes, entro no treino com uma cara que o mundo vai acabar e numa espiral negativa, e ao longo do treino o meu mood começa a mudar e sai de lá com mais clarividência, com os nozinhos da cabeça mais desfeitos, e é mesmo preciso. E por falar nessa parte da questão da terapia, a falta de terapia, tu disseste agora há pouco tempo que vais abaixo só muito poucas vezes, mas é sozinha, e tens os teus meltdowns no carro. Isso eu estou a citar. É suficiente para quem tem uma vida como a tua, repito, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades? Imagina, até agora tem sido suficiente. Okay. mas não digo que mais cedo ou mais tarde não me vais ver à procura de um psicólogo. Não digo psiquiatra, vamos começar por um psicólogo, mas acho que as pessoas autorresolvem-se, não é? Arranjam os seus escapes. O treino para mim é um deles. Dificilmente eu consigo ter um meltdown em minha casa, porque em minha casa até tenho dificuldade em conversar do princípio, meio e fim com o meu marido, porque somos interrompidos. Juro. Muitíssimas vezes. Portanto, tu manteres. Às vezes, não sei se te acontece, também tens muitos filhos, começar uma conversa a uma segunda e és interrompido, e no final da semana, tipo, aquela conversa ficou ali a pairar, não houve uma solução. Não é tipo, começámos a falar sobre isto e depois não deu em nada. Pois não. Não, isso acontece todas as semanas. Todas as semanas as coisas ficam a pairar porque não conseguimos dar andamento às conversas. Portanto, os meus meltdowns têm que ser curtos, têm que ser rápidos, e normalmente o carro é um bom aliado. Ouvir uma boa música e chorar. Um bom conselho. Um bom exercício. Tu também disseste que muitas vezes és acusada de ser um cubo de gelo, que não mostras muitas emoções. Isso é uma defesa que tu querias, uma carapaça para as pessoas também não te. Porque as pessoas não entrem muito naquilo que tu estás a sentir,
Eu tenho uma grande dificuldade em mostrar fragilidade, é verdade. E depois tenho um sentido altamente apurado na minha vida, um sentido prático de entregar, de resolver, de conciliar. E portanto, quando tu vives muito em função também dos outros, de seres a base para os outros, dificilmente consegues te pôr na posição de precisar de ajuda. E eu sou muito essa pessoa, por exemplo, no meu âmbito familiar das minhas irmãs, e há muitos dramas entre irmãs, cunhados, etc. E sou muitas vezes requisitada para mediar. E portanto, como especializei-me em ajudar os outros, dificilmente consigo dizer: olha, eu estou mesmo no meu limite, eu não consigo, eu próprio preciso de ajuda. E portanto, se isso acontece é mesmo porque eu estou apaziguadora, sou muito apaziguadora. E agora nesta coisa recentemente que foste alvo de uma burla que é muito falada e pediste ajuda à tua família ou foste encarar sozinha? Há uma parte que eu tive que fazer sozinha. Esse luto ninguém o pode fazer por mim, porque não se trata de uma traição banal. Eu acho que em várias alturas da vida já fomos traídos, somos traídos, vamos ser traídos. Isto é algo que mexe muito mais do que uma traição de alguém que nós não conhecemos. Uma amizade. É uma amizade de alguém que não é um ladrão que assalta a tua casa à meia-da-noite enquanto estás a dormir. É alguém que te assalta e que tem a cópia da chave do teu cofre, não é? A quem tu entregavas a cópia. Tu entregaste, a quem eu entregava. E portanto é muito duro. E portanto tive que fazer o meu luto sozinha, mas tive ajuda. Aí tive que gritar por ajuda para me embalarem também. E aí é bom, aqui para tudo, mas também nesse tipo de situações é bom ter também uma família tão unida que não deixa de estar sozinha. Que me ampara, sim. Mas tiveste de fazer também uma parte sozinho, porque isto era muito. Eras visada, não é? E as pessoas também não podem também sentir sempre as dores por ti. Claro, ninguém pode sentir a dor por ti. É uma coisa que dificilmente tu consegues auto-resolver, porque tu não encontras justificação, não é? Não é uma fraude a propósito de. Imagina, nenhum de nós conhece o nosso limite da sobrevivência, não é? De quereres o melhor para os teus filhos, mas isto era um caso que não tinha justificação, não era para salvar ninguém, não era a sobrevivência de um filho, de uma mãe que estava em causa, percebes? E portanto dificilmente tu consegues encaixar, não é? É um bocadinho virar a página, fazeres o teu luto e não justificar o que não tem justificação. Na geração 80 pedimos sempre ao nosso convidado para trazer aqui um objeto que faça lembrar os anos 80 ou a sua infância. O que é que tu trouxeste para nós? Então obrigaste-me a fazer uma viagem pela arrecadação lá de casa. Eu encontrei um livro de 93, imagina, com recortes feitos com fotografias antigas da família. Foste tu que fizeste isso? Olá, eu não me lembro, mas diz: olá, eu sou Carolina, já fiz 6 anos, nasci no dia 27 de maio. E o que eu mais gostei deste livro foi que a maior parte das coisas que aqui estão são altamente contemporâneas, de morar no Restelo, de ter os meus amigos por perto, de cuidar das minhas irmãs, do verão, como já aqui falei, da minha mãe e do meu pai. O meu pai chama-se Pedro e eu adoro tomar banho e nadar ao pé dele. Pronto, é isso que fica. Qual casa da Barbie no Natal de 93? Não, nada disso. Nós somos 5, aqui só éramos 5, a nossa casa fica no Restelo e eu adoro viver lá. Portanto, são tipo frases super simples de dormir na casa dos avós e achei. Para mim foi uma viagem estar aqui a ver essas. Foi a tua mãe que escreveu isso? Sim, seguramente não fui eu. E depois desta parte, eu ando sempre muito contente. Muito bem, essa fotografia está mesmo. Esta fotografia com um sorriso rasgado de orelha em orelha. Porque tenho uma família muito grande, também se confirma ainda, continua a multiplicar-me. As viagens sempre fizeram parte também da vossa. Da tua infância também, aquilo que tu te lembras, também nós pedimos para também te lembrar de algumas memórias assim mais antigas, viagens ao Algarve, não é? Sim, o Algarve é o que eu tenho mais presente pelo tempo que lá passávamos, mas no Redondo também, no Alentejo. Também. Então tens lá também. Os meus avós têm um monte e portanto também muito contacto com a natureza, com o campo. Acho que as crianças, quando estão na natureza, dão sempre menos trabalho e ainda hoje em dia se confirma. E continuas a fazer viagens com os teus filhos? Agora continuo. Na neve, não é?
São viagens assim muito lineares, no sentido de não me aventuro muito ainda por viagens culturais que impliquem uma logística de grandes refeições fora e grande programação. Portanto, é mais viagens kids friendly. Mas o desporto está muito presente na nossa vida, portanto, também por muito impulsionado pelo Gonçalo, nós fazemos ski com os miúdos e depois férias de resort, de hotel, de soltar as feras e andarem a brincar. Tu ficaste famosa, tínhamos há um bocadinho famosa, ou pelo menos começaste a aparecer na televisão aos 16 anos. Eras bastante nova. Foi algo de imediato ou foi mais à frente com o TGV, na SIC? Quando é que começaste a ser reconhecido na rua? Olha, comecei a apresentar o Disney Kids com 16. Sim. E comecei a ter algum reconhecimento pelos meus pares, mas não fui e nunca fui, acho eu, e felizmente, um fenómeno de mediatismo assim imediato, como foram outros pares. Tu foste capaz de ir gerindo também capaz de ir gerindo, sim. É só mais à frente, quando eu já tenho 20, que se dá assim um boom mais mediático, que começa a chamar a atenção da imprensa, fosse pelos namorados, pelos paparazzi, que agora já estão em via de extinção, mas que eram muito presentes. Mas era mais à séria nos anos 2000. Sim, era mais a sério. Era mais a sério. Mas ainda existem. Ainda existem, certo. E depois foste conseguindo gerir esse teu progresso profissional e essas tuas aparições públicas. Não foi assim um choque? Não foi. De pensar, acordar de manhã, tipo, não posso ir de casa. Não, nunca aconteceu. Acho que também dificilmente isso acontece numa escala como a nossa em Portugal, obviamente com algumas exceções de jogadores de futebol, mas de resto é relativamente fazível. Mas lidas bem hoje em dia com isso? Com o facto das pessoas de estar sempre alguém a olhar para ti na rua? Lido bem, apesar de que agora começo a ver-me através dos olhares dos meus filhos, que quando sou abordada eles ficam meio esquisitos, não sabem bem como agir, não é? Ou reparam muito, dizem que as pessoas estão a olhar para mim, ou a mãe, estavam ali a falar da mãe quando nós passamos, ou eles próprios são reconhecidos também, algo que já começa a acontecer, são as filhas da Carolina Patrocínio, até porque elas têm uma forma muito têm uma forminha muito própria, são muito parecidas umas com as outras e dizem que também são parecidas comigo e portanto há que ir gerindo, mas cada problema a seu tempo. O que é que tu gostas mais e o que é que gostas menos desta profissão de apresentadora e de estar à frente do ecrã? Qual é que é a parte, o que é que te motiva? Porque tu já fazes isto há muitos anos, não é? Desde os 16 estamos a falar. Não posso dizer que idade que tu tens, mas é fazer as contas. 20 anos. Há mais de 20 anos que fazes isso. O que é que te motiva nesta parte nesta tua componente? Tu tens no fundo duas componentes diferentes, mas na parte da apresentação, o que é que te continua a motivar? Há uma parte altamente fascinante de quem tem a sorte de fazer isto que eu faço, de apresentar programas, que é um bocadinho isto que tu tens aqui, que é conhecer o ser humano, não é? Saber o que é que está por trás, quais as motivações, qual a história de sucesso ou de infortúnios que fez chegar aqui. E eu tenho essa porta aberta através da SIC Mulher com o meu WhatsApp, onde eu não sou uma apresentadora, eu sou uma conversadora. Sim. É verdade. Isso é extraordinário. Anfitriã do programa. Sou anfitriã do programa e portanto eu não acredito que nós tenhamos que ser motivados por algo externo. Eu acho que isso também é algo, olha, falando das gerações, que vejo muitas vezes miúdos mais novos de ninguém motiva, estou com falta de motivação. Nós não podemos pôr essa responsabilidade no outro, não é? Se eu estivesse à espera de que alguém me motivasse desde os 16 com programas, uns com audiências, outros sem audiências, uns espetaculares, outros com orgulho, outros nem tanto, quer dizer, a minha carreira teria acabado há muito tempo atrás. A motivação lá está, tem que ser onde é que tu encontras a tua. Eu encontro muitas vezes no processo criativo, de pesquisar sobre as pessoas, de pensar em novas rubricas, novos momentos para ter hype no programa. Com o Fama fazemos muito isso. E depois as redes sociais são um desafio permanente. Esse sim, acho que é o grande desafio da nossa criatividade. Por falar nas redes sociais, tu tens aqui, eu às vezes faço esta pergunta aos convidados, mas é diferente, porque como eu dizia, tu tens quase 1 milhão de seguidores no Instagram e é também para ti uma das tuas fontes de rendimentos, se não a principal. Como é que tu, e que te dá uma enorme exposição, não é? Tens uma relação puramente profissional com as redes sociais ou usas também aquilo? Onde consegues ver de vez em quando? Eu vou usar isto aqui para. Vais de férias e depois faz uma story ou depois uma fotografia. Ou seja,
estás sempre a pensar na vertente profissional ou ainda dá para pensar de outra maneira? Infelizmente, cada vez mais Sim. profissional. Sim. Porque tem que haver muita disciplina para alimentar essa montra que somos nós próprios. E, portanto, a disciplina quebra um bocadinho, não é a paixão, mas a forma orgânica em que tu gostavas de comunicar. Portanto, eu lido bem com essa disciplina, lá está, se eu tiver algum tipo de programação. Portanto, fica pouco espaço para eu comunicar de forma livre e espontânea. Agora, se eu posso dar ao luxo de ir de férias com conteúdos excepcionais para partilhar e não os partilhar, não posso dar esse luxo, porque há uma expectativa das pessoas que me seguem e eu não quero defraudar, e não é defraudar, quero também potencializar aquilo que eu venho a ganhar no futuro. Portanto, é uma profissão 200%. E como é que estás a educar os teus filhos, somente os mais velhos, de 11 anos? Olha, com esse olho profissional, ela já tem cada vez mais sensibilidade de perceber o que é partilhável, o que é que não é. Neste momento, o desafio acho que será mais à frente. Nenhuma delas tem redes sociais. A mais velha, que tem 11 anos, já tem telemóvel, mas com uso, com muito pouco acesso, só para estar contactável em alguns momentos. Mas é impressionante porque nós achamos e queremos protegê-los e queremos ensiná-los, mas na verdade para eles é algo orgânico e nós achamos que são uns tontinhos e que não sabem que vão cair na primeira esparrela, mas não é verdade. Eles cada vez mais conseguem fazer esse discernimento e eu acho que, apesar de termos que avançar com muito cuidado, temos que lhe dar, lá está aquilo que os meus pais faziam comigo, liberdade com responsabilidade. Eles vão cometer alguns erros e vão aprender. E é nessa liberdade onde eles vão encontrar o equilíbrio deles. Eu lembro-me, e isto é muito geração 80 ou 90, onde eu cresci mais. Na altura, não sei se te lembras, já havia muito esterismo ou muito fundamentalismo com coisas que depois se calhar nem sequer se confirmaram. Imagina, eu vi o Dragon Ball, a minha avó tirava só ar com o Dragon Ball porque aquilo era pornografia infantil e sexualizava-nos e quem seríamos nós no futuro. E eu era viciada no Dragon Ball, via com os meus primos. Hoje em dia não te consigo dizer dois nomes de duas personagens, percebes? E também tinha um exemplo na minha turma de uma mãe que não deixava o miúdo assistir a nada. Não tinha telas, não tinha televisão, não poderia ir às festas de aniversário onde íamos assistir a um filme da Disney, porque o miúdo era mesmo fundamentalista. E já na altura, será que é este que está a fazer certo e nós todos estamos a ir fazer errado? Não sei, ficou por responder, não é? Ele se calhar é mais feliz do que eu ou não sei. É carteiro, tem uma profissão normal, não, quer dizer, não, é mais excepcional ou menos, não sabemos, não é? E portanto, valeu a pena aquela luta, aquele estigma que aquele miúdo foi criado, aquelas barreiras que se criaram à volta dele, porque ele era estranho para nós, que ele não conseguia acompanhar-nos nos nossos programas, ele não sabia falar dos temas que nós falávamos. Valeu a pena. E portanto, eu não sei, não tenho respostas também eu os quero proteger, mas na verdade eu não consigo ser uma pessoa fundamentalista em nada, infelizmente, porque o meu lado prático resolve muita coisa. Tu, para seres fundamentalista, tens de ter um grau de capacidade de não cedenciar nada, não é? E portanto eu não consigo ser fundamentalista, mas sim, acho que temos que avançar com cuidado, atentos acima de tudo. Sim, provavelmente não terá mudado grande coisa na vida dessa pessoa, ou se mudou, não mudou para melhor, mas a verdade é que não depende só dos pais, não depende só das escolas, depende obviamente muito do que se passa nos recreios, não é? E do que se passa naquela hora e meia. Acho que também não é a solução tu protegeres ao ponto de os miúdos não terem acesso àquilo que tu não consideras normal, não é? Num TikTok, das redes onde eles se movem. Hoje em dia também o tema é muito empolado pelas redes sociais. As próprias redes empolam tudo isso, não é? As pessoas acabam por ter muito mais trends, seja bons ou maus, e portanto no nosso tempo, como tu dizes, as pessoas não podiam ver tanta televisão porque fazia mal ver a televisão. Ou porque víamos muito perto, ou já nem me lembro bem. Hoje em dia há tantas coisas que podem fazer mal, mais coisas do que anteriormente, por isso é que se calhar há esse... mais expostos, não é? Mais desafios. E tu, quando começas a ser influencer, que é uma coisa um bocadinho vaga, como é que se começa a ser influencer? Como é que uma pessoa ser apresentador ou ser anfitrião de um programa de televisão é uma coisa, mas ser influencer foi uma coisa que foi gradual, ou seja, começaste a perceber que aquilo podia ter algo
na tua vida podia ser algo que pudesses seguir profissionalmente? Foi a pouco e pouco, foste gerindo isso com a tua carreira na televisão? Imagina, eu naveguei na linha da frente daqueles que começaram a potencializar as suas redes. Mas tu abriste caminho, porque deves ter sido as primeiras pessoas. Com alguns pares que iniciaram no Instagram. Uma pioneira. Sim. Mas na verdade, no fundo, todos nós, na nossa vida, somos influencers em alguns assuntos, não é? Que tens um amigo que perguntas sobre determinado tema. Simplesmente tu seres capaz e eficaz de o fazer de forma perceptível e credível nas redes, aí é que está a dificuldade. E isso eu tenho muito a agradecer à plataforma onde mais me conhecem, que é a televisão, porque a televisão, apesar de tudo, e se tu comparares com outros meios de comunicação, com o YouTube, com os sites, com outras redes, é que ainda te dá mais credibilidade. As pessoas têm um carimbo de sermos credíveis, de sermos verdadeiros, não é? E isso deu-me uma grande vantagem, um grande balanço para ser credível nas redes. E sentes essa responsabilidade pelo facto porque influencer, quer dizer, é um pouco vago, não é? Como tu disse, pode ser muitas coisas diferentes, mas no teu caso ser influencer de lifestyle, ou de família, ou de mas sentes desporto. Essa responsabilidade que tu tens quase 1 milhão de seguidores e pronto, e tens também uma vertente comercial nas redes, do qual tu acabas por beneficiar profissionalmente, mas depois também tens um palco muito grande. Sentes essa responsabilidade por teres esse palco? Sinto, sendo que não posso pensar demasiado nisso e balizar-me, porque senão é muito difícil partilhares o que quer que seja. Se olhas para uma audiência e sentes 1 milhão de pessoas à espera daquilo que tu vais reagir, começas a quebrar essa parte mais orgânica. Portanto, eu acho que há uma expectativa de que por seres influenciadora tens que ser exemplar. E isso não acontece. Sou um ser humano, farto-me de errar. Portanto, essa vulnerabilidade que felizmente se tornou uma trend também é muito poderosa de mostrar-nos no bom, no mau, na ansiedade agora de lançar um documentário. Olha, na vulnerabilidade de ter sido enganada, não é? Certo. Tu sentes que tens muito nova, o que é que ainda podes fazer? Sou muito nova. Profissionalmente, o que é que achas que gostarias de fazer na televisão, fora da televisão? Tens também isso, uma família com várias aptidões diferentes, desde advogados, aquilo que disseste que a turma fazia, nós não percebemos muito bem, mas exato, eu também não percebo muito bem, porque ela não se pode explicar muito. Isso, uma apreensão de cenas altamente perigosas. Exato. Mas o que é que tens planos? O que é que gostarias de fazer? Ou gostas daquilo que fazes? Queres continuar a fazer? Por um lado, sinto-me absolutamente realizada na televisão. Tenho algumas não é dúvidas, reservas de qual será o futuro na televisão, e acho que tu saberás melhor do que eu se daqui a 30 anos ainda vamos aqui estar dentro destes moldes, com um público fiel a clicar, olha, eu vou falar das redes, a carregar no canal 3, na SIC Generalista. Essa credibilidade que há pouco falaste e essa marca forte, neste caso estamos a falar da SIC, por acaso, mas que é uma marca fortíssima. Se as pessoas ainda atribuírem essas características, confiança, credibilidade, qualidade, acho que sim, pode ser uma tecnologia totalmente diferente. Sim, noutros moldes. Eu acredito muito na criação de conteúdos e, portanto, criar conteúdos para um público que é o nosso aqui na SIC, seja mais especializado como na SIC Mulher, seja nas redes sociais, onde as possibilidades são imensas. E hoje é uma coisa e daqui a 5 anos pode ser outra. Falaste que tanto a tua avó como a tua mãe têm projetos na educação, nunca pensaste em seguir. Portanto, tu falaste com algum viço também, algum brilho nos teus olhos. Essa parte, quando falaste da forma como davam essa importância à educação e do acesso livre à educação, sim, e acesso às oportunidades iguais para todos. Sim. Pensas nisso? Acho que isso é uma coisa que podias também fazer, nem que se fosse em part-time. Claro que sim, acho que interessa-me muito, apesar de me sentir bastante leiga em algumas partes, mas é uma marca muito forte na minha família e a educação é um dos temas que mais surge à mesa. Sei que em muitas famílias é política, outras é futebol. A educação é algo que está constantemente presente. É menos controverso também, é menos polémico falar sobre isso. Quer dizer, não sei se a educação também traz muito fundamentalismo. Acho que em tudo. Estamos
estamos cada vez mais Por exemplo, num mundo muito segmentado, não é? Sim. Dá-me um exemplo assim de uma discussão sem dizer os nomes à mesa, de duas posições assim antagónicas. Uns que acham que temos que voltar atrás ao contacto com a natureza, a escrever no papel, outros que acham que as tecnologias são a antecipação daquilo que aí vem, e portanto quanto mais as pessoas estiverem por dentro e souberem mexer, mais oportunidades vão criar. Portanto é aquela teoria de que os mais rápidos a adaptarem-se são aqueles que sobrevivem. Carolina, porquê é que a geração de 80 é a melhor de todas? Acho que pela sua resiliência da adaptação aos tempos não serem fáceis, pela rapidez em que tudo acontece. E portanto nós trazemos aqui uma herança de um Portugal antigo, não é? Mais fechado, com pouca aptidão para se modernizar, e de repente estamos aqui empacotados entre um mundo novo pela frente, com acesso total à informação, com as redes sociais, com tudo. E portanto acho que essa resiliência de muitas vezes errarmos, termos que fazer de novo e adaptarmos ao futuro, acho que é o que nos caracteriza. E vai continuar a caracterizar. Espero que sim. Olha, obrigado por ter vindo aqui ao podcast, e foi muito bom. Obrigada, temos buscado aqui agora também do lado. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, a produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.